Agora, Jorge Serrão, Bruna Torlai fala que o Brasil é um exemplo em relação à gestão ambiental. Agora, a que você atribui, então, esse tipo de tratamento que o Brasil recebe da comunidade internacional, especialmente dos países europeus? Interesse comercial? Excelente pergunta. Saudações, meus amigos e amados haters. Saudação especial para o mais novo patriota brasileiro, Sir Lewis Hamilton. Ontem você deu um show espetacular, aquela bandeira brasileira no pódio, escondendo os papagaios de pirata, foi o lance mais importante para o Brasil nos últimos tempos. Viva Lewis! Pilota, garoto, e se der, vence o campeonato. Sobre a Amazônia, eu tenho a sorte de ser um repórter que fiz 4 grandes reportagens no meio da floresta amazônica, ficando lá dentro em cada uma delas 7 a 8 dias. Então, eu posso dizer que eu conheço a realidade amazônica. Então, essa questão é fundamental. Você conhecer, falar daquilo que você realmente conhece. Além do que, há muitos anos eu também estudo a questão amazônica. Aprendi muito de Amazônia com um cara que conhecia demais essa questão, que foi o falecido almirante Roberto Gama e Silva. Aliás, um parêntese, foi Roberto Gama e Silva quem utilizou politicamente pela primeira vez o lema Brasil acima de tudo e criou a expressão Deus acima de todos. O royalty é dele, almirante Gama e Silva. Então, só um parentezinho. Mas sobre a Amazônia, da qual ele era um grande especialista, desde aquela época ele pregava que a Amazônia não tem que ser preservada. Ele dizia, Gama e Silva, que o verbo certo para a Amazônia é conservar. Conservar a Amazônia significa o quê? Explorá-la economicamente, de maneira racional, sustentável, respeitando o meio ambiente e respeitando a realidade cultural fantástica dos povos daquela região. São brasileiros com característica indígena. Eles sabem tudo daquela região. O nosso exército brasileiro, por exemplo, a maioria dos nossos soldados especialistas em guerra na selva, imbatíveis nessa questão, são profundos conhecedores da Amazônia, porque são índios. Então, eles sabem do que estão falando. A Amazônia não pega fogo. Bolsonaro tem razão na explicação aos árabes. Se você for lá, por exemplo, no meio da reserva de Mamirauá e acender um fósforo, uma vela à noite, sabe o que você vai ver? Um monte de olho de jacaré, um oceano de jacaré dentro d'água. Então, aquilo é outra realidade. Se você for um pouquinho mais cedo, numa outra área da mesma reserva, você vai fazer carinho na cabeça do boto cor-de-rosa. Então, isso tudo no mesmo espaço, numa mesma reserva natural conservada pelo Brasil. Então, essa história, o que nós precisamos para a Amazônia é, primeiro, ter uma política brasileira para aquela região. Isso aí é o que sempre faltou. Eu sou um defensor da tese que o Brasil não trata como deveria a Amazônia. Melhorou um pouco agora com o discurso do governo Bolsonaro, com a ida do general Hamilton Mourão para a presidência do Conselho da Amazônia. Mas ainda estamos muito longe do que precisa ser feito para aquilo ali. Ali, a única saída é desenvolvimento regional sustentável. Aquilo tudo é muito longe. Cada caminho que você persegue naquela Amazônia são 14 horas para se deslocar nas principais áreas ali. Tem estrada só pelo rio. Então, nada é fácil, nada é simples. Chove muito em algumas estações. Na Baixa, você tem estradas que são criadas secas do rio. Então, você tem que ter uma outra estratégia de se transportar por ali. E a economia ali tem muitas inovações. Por exemplo, a pecuária lá foi uma coisa que não deu certo. Mas em determinadas regiões, perto dali, na região do Rio Urubu, por exemplo, em vez de criar boi, o pessoal está criando abelha jataí. É o boi voador. Então, são realidades diferentes de um Brasil que a gente não conhece e tem que conhecer. Agora, a pergunta inicial: por que esculhambam tanto a Amazônia? Oh, elementar, meu caro Watson, porque lá tem tudo que o mundo gostaria que tivesse para explorar economicamente e que não tem condição, porque aquilo ali é muita distância, é muito complexo e o Brasil, mal ou bem, ainda tem alguma soberania sobre aquilo ali. Mas, repito, precisamos exercer essa soberania com mais competência do que exercemos hoje, com desenvolvimento real para as pessoas que vivem ali.